Caramba, o Lula já cumpriu uma promessa de campanha. O Lula e o Haddad, os caras são fodásticos, olha só. Eles prometeram que o Lula falou, o Haddad falou que o Lula convidou ele para colocar o pobre no orçamento. E colocar o pobre no orçamento, que agora o pobre já tem que contribuir para pagar o orçamento da União, pagando imposto de renda. Um salário mínimo e meio já paga imposto de renda. Você ganha R$ 2.000 por mês, já paga imposto de renda, meu amigo. Não tem jeito não, um salário mínimo e meio já está pagando agora. Vamos entender esse assunto, como é que esse governo novo conseguiu essa proeza de colocar o pobre no orçamento da União, né? Essa notícia foi sugerida por Já Mudei Meu Nome para Chong Gina e Servidor Público Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, bem que o Lula falou que ia botar o pobre no orçamento e não perdeu tempo, botou o pobre lá para começar a bancar o orçamento da União, né? Que, aliás, aquele que eu falei para vocês, o pessoal tá com a boquinha nervosa lá, o pessoal tá com fome, anos sem corrupção, anos sem roubar nada do governo, né? O pessoal do PT tá vindo aí com força total, tem que ter alguém para bancar esse orçamento. Esse orçamento sai do seu bolso, sai do meu bolso, sai do seu bolso, sai do bolso de todo mundo. E agora o Lula botou os pobres também para sair do bolso deles também. Parabéns Lula, parabéns Haddad, já conseguiram cumprir a primeira promessa de campanha, né? Pois bem, é lógico, a crítica aqui é justamente na verdade, são duas críticas aqui, né? Uma delas é a falta de correção da tabela do imposto de renda. Essa crítica você tem que considerar também que ela também é aplicável ao governo do Bolsonaro. O Bolsonaro também falou que faria a correção dessa tabela, mas é aquele negócio que a gente sabe, governo, meu amigo, é uma máquina de roubar. O governo foi feito para roubar você, para extorquir o seu dinheiro. Ele não foi feito para te dar nenhum benefício, para te ajudar de forma alguma. Ele foi feito para roubar você. Então, no final das contas, esse tipo de coisa é besteira, não vale a pena questionar isso daí, né? Mas a questão toda é, o Lula falou, tem vídeo dele falando na campanha que até 5 mil reais não iria pagar imposto de renda. Ele ia corrigir a tabela de imposto de renda para não pagar até 5 mil reais. Ele prometeu, cumpriu? Não, não vai não. Não cumpriu não. E não é só isso não, né? Também desistiram de aumentar o salário mínimo. Veja, eu falo para vocês, salário mínimo é ruim, tá? O salário mínimo, na verdade, sempre é zero, no final das contas. Que é o salário que recebe quem não está trabalhando. Essa ideia de que você tem que ter um salário mínimo e coisa e tal, não pode contratar ninguém abaixo de um determinado valor, é uma besteira. Porque, veja, se a pessoa acha que não vale a pena trabalhar por aquele valor, ela simplesmente não aceitaria o seu emprego. Qual o problema de você oferecer uma vaga abaixo desse valor, né? Se a pessoa não quiser... eu acho um absurdo, acho muito pouco. Beleza, não aceita o emprego, pô. Vai fazer outra coisa, procure outra empresa. O fato é notório que o salário mínimo acaba gerando desemprego. Isso todo mundo sabe. E tem até um estudo muito interessante feito lá na região, lá dos Estados Unidos, lá, que provava o contrário, que dizia que aumentar o salário mínimo não reduzia, não aumentava o desemprego, né? Mas que já foi refutado também. Então você já tem lá, eu falei sobre isso num vídeo lá no Visão Libertária, sobre esse trabalho, e não tem jeito. Sempre que você tem aumento de salário mínimo, você tem aumento de desemprego. Não tem jeito, né? Ainda mais aqui no Brasil, você forçar esse trabalho, e o pior, o salário mínimo é o pior tipo de desemprego. Por quê? Aqui no Brasil, que a gente tem uma população que é pouco qualificada, que gera pouco valor com o trabalho dela, você fixar um salário mínimo, você exclui esse pessoal, porque o cara não vai contratar alguém que não vai gerar valor para ele, né? Vocês já viram aí anúncios dizendo que, não, eu quero um programador júnior com 8 anos de experiência. Pô, peraí, né? Programador júnior tem que ter uma experiência baixa, né? E o pessoal reclama disso, mas por quê? Qual que é o problema disso daí? O problema disso daí é que as empresas são forçadas a botar um salário X acima do tal, de forma que elas não podem, de fato, com aquele salário elas já conseguem contratar um cara com mais experiência. Então, se elas podem contratar um cara com mais experiência por aquele salário, elas vão querer um cara com mais experiência, melhor. Né? Não tem por que eles aceitarem um cara júnior, se eles podem chamar de júnior, mas botar requisitos de mais experiência. É isso que acaba acontecendo. O salário mínimo no Brasil, ele prejudica não apenas as pessoas mais pobres, como prejudica os mais jovens que querem entrar no mercado de trabalho. Tipicamente, quando você está trabalhando em algum lugar, a chance de você conseguir um outro emprego nessa área, de você melhorar a forma como você trabalha e assim ter um trabalho mais valorizado, é justamente você começar a trabalhar. E essa é a maior dificuldade. E com um salário mínimo alto, você acaba tendo uma dificuldade maior para isso, né?
Enfim, mas eu já expliquei isso inúmeras vezes e continua o pessoal achando que a gente vive num mundo encantado de Bob, que botar salário mínimo ajuda as pessoas a ganharem mais. Não, não ajuda. O empresário não vai contratar você, ponto final. O ponto é esse, não adianta. Ninguém ganha mais por conta do salário mínimo. A questão toda é que você deixa de ser contratado por salários menores do que aquele. Enfim, mas o pessoal, é difícil mudar essa mentalidade na cabeça das pessoas. De qualquer forma, lá no meu outro canal, o Ancapsu Clássico, eu tenho um vídeo chamado Salário Mínimo Ajuda o Trabalhador, em que eu explico todos os meios pelos quais, tudo que acontece de ruim com o salário mínimo. E, em cima disso tudo, ainda tem um outro fator que é extremamente preocupante, que é a origem do salário mínimo, que é extremamente racista, né? O salário mínimo surgiu nos Estados Unidos, ali nos Estados do Sul, justamente depois do fim da escravidão. Por quê? Porque muitas empresas na região ali sul começaram a contratar os negros, pagando relativamente menos, porque o negro era menos experiente, coisa e tal, estava começando a procurar emprego agora, então aceitava trabalhar por menos, e daí tirava o trabalho de uma pessoa branca. Aí, que os trabalhadores brancos fizeram? Justamente fizeram esse lobby pelo salário mínimo, que não era para ter dignidade, nada disso, era para impedir que os negros entrassem no mercado de trabalho. Então, esse fator que a gente fala hoje, que a segregação do salário mínimo, de excluir a parcela mais pobre da população, menos capacitada, isso já acontecia na origem. Foi por desenho. O objetivo do salário mínimo nunca foi, pelo menos não era, na sua origem, garantir um nível de renda adequado. Não. Era tirar fora, impedir a competição pelos cargos de salário mais baixo, né? E aí, se a empresa, a loja, não sei o que lá, tinha que contratar alguém por aquele valor maior, ela acabava contratando um branco mesmo, porque, né, o pessoal lá era meio racista mesmo naquela época, né? Então, acabava fazendo esse tipo de coisa, né? Ou seja, foi um movimento dos brancos ali na região sul dos Estados Unidos para excluir os negros dos empregos de valor mais baixo. E é o que eu falo para vocês. Ah, mas seria um absurdo alguém contratar alguém para ganhar R$200 por mês. Meu amigo, deixa a pessoa escolher. Às vezes a pessoa prefere. Nem todo mundo precisa. Eu acho um absurdo essas pesquisas do DIEESE dizendo que, não, o salário mínimo deveria ter 4.000 e não sei quantos reais. Cara, cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa tem os seus gastos, tem o seu jeito. Tem gente que mora com os pais ainda, poderia ganhar menos para começar a vida, para começar uma carreira profissional. Então, deixa para a pessoa aceitar. Se a pessoa não aceitar, não tem o que dizer. Mas se a pessoa aceita, qual que é o problema no final das contas, né? Enfim, salário mínimo é ruim. Mas a verdade é que o Lula prometeu aumentar o salário mínimo, né? E não foi só isso, não. E o Lula desistiu de aumentar o salário mínimo. Não vai ter aumento além do valor do Bolsonaro, né? Mas o pior que eu quero chamar a atenção de vocês é que vocês lembram da PEC da picanha? A PEC da gastança, que autorizou não sei quantos bilhões para o governo lá na virada do ano, que o Lula fez questão, falou que não, se não tiver isso, o Brasil está ingovernável, que tem que quebrar o teto de gasto, e tem que dar milhões e milhões, bilhões e bilhões para ele gastar, 178 bilhões, coisa e tal. Olha só aqui, ó. A matéria visa dar o Bolsa Família ou o Auxílio Brasil no valor de R$600, mais um adicional de 150 por criança, que já subiu no telhado também esse adicional, e também e para o reajuste do salário mínimo. Tá aqui, ó. O Congresso aprovou aquela montanha de dinheiro para o Lula para dar um aumento do salário mínimo. Eu, como libertário, preferia que não tivesse aumento mesmo. O salário mínimo tem que acabar. Mas, em tese, aprovaram isso para dar aumento ao salário mínimo. E o Lula já falou que não, deixa pra lá, deixa quieto e coisa e tal. E já falou também que esse negócio da isenção, né, da correção da tabela vai ser tratado ao longo do mandato. Duvido. Não vai ter correção nenhuma até o final do mandato dele, porque sempre vai surgir alguma coisa, vai ter, não, mas teve a crise, e com a crise a gente não pôde aumentar, fazer a correção e coisa e tal. Pode se preparar para isso daí, não vai ter correção não. O governo sempre age no sentido de roubar mais, nunca de roubar menos, né? Enfim, é isso daí. Parabéns a você que é pobre e você entrou no orçamento. Agora você está pagando o orçamento do governo Lula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.